Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, modelos mentais. Atenção, Luli Radifária, o que são modelos mentais? Ora, é a Gisele Bündchen na sua cabeça. Não, na verdade, um modelo mental é um atalho cognitivo. É uma forma que a gente tem de reduzir a quantidade gigantesca de informação. Por exemplo, quando você anda, a sua calça encosta e desencosta da sua perna em vários lugares, em vários momentos. Eu não consigo pensar em tudo isso, então simplesmente eu penso, essa calça é quente, ou essa calça é fria, ou essa calça pinica, ou essa calça incomoda, etc. Ou seja, eu crio um modelo. E eu sintetizo isso nesse modelo. Quando você toma água num copo de vidro, você tem uma série de ideias na sua cabeça do que é um copo de vidro. Desde temperatura, textura, fragilidade, etc. Tem coisas que a gente apela para modelos mentais simplesmente porque é muito mais fácil do que pensar em toda a complexidade que existe neles. Quando, até coisas mais simples, por exemplo, olha, eu vou daqui até a esquina, você já imagina que eu vou levantar da minha cadeira e vou a pé daqui até a esquina, mas eu não preciso ser direto. E a gente até brinca que o jeito mais fácil de você deixar um alemão louco é falar, olha, eu quero o meu café com um pouquinho de leite mais ou menos quente. E o alemão fala, eu não estou entendendo o que você está falando. Mas é muito comum e muito usado. E por que eles são tão importantes assim? Porque a gente se comunica com o mundo através deles. No mundo digital, eles são essenciais. Porque, vamos imaginar que eu te mostrei uma cadeira que você nunca viu, ou um copo que você nunca viu. Você vai olhar para ele e vai falar, olha, isso é uma cadeira, isso é um copo, isso é uma mesa. O objeto físico é uma coisa muito conhecida. E a gente experimenta com o objeto físico do jeito muito fácil. O objeto digital, ele é invisível e ele pode ter qualquer propriedade. Então, o que vai acontecer quando eu apertar esse botão? Eu não sei. Então, o que nessa tela aqui é um botão? Eu não sei. Então, existem alguns modelos, existem alguns padrões para facilitar a vida da gente. Um dos mais comuns é, por exemplo, o VibraCall. Não existe nada equivalente de pensar que esse retângulo de vidro tremendo significa que alguém quer falar com você. Mas é um modelo mental que a gente montou e a gente está bastante confortável com ele. E pelo jeito temos modelos mentais para tudo. Sim, a gente até tem outros nomes para eles. Um preconceito é um modelo mental. Um estereótipo é um modelo mental. Quando você acredita que determinada idade ou determinada índice de massa corporal ou determinado gênero ou altura são inadequados para alguma coisa, isso é um modelo mental. E é um modelo mental que precisa ser combatido. Pelo jeito isso me parece perigoso, não? Sim, e o grande problema, na verdade, acho que o jeito mais fácil de você resolver isso é você entender que é um modelo. Se você entender que você se relaciona com o mundo através de modelos, e alguns desses modelos podem ter sido formados em condições estranhas, ou podem ter sido formados de jeitos diferentes, talvez você consiga rapidamente abrir mão de algumas posições, como, por exemplo, machismo ou homofobia, porque simplesmente você é velho, ou vem de uma comunidade pequena, ou vem de uma comunidade restrita, e você foi formado nestes valores e você nunca se questionou nisso. Na verdade, você achou, olha, isso é tão natural quanto o fato de um copo de vidro cair no chão e quebrar. E, na verdade, não é. Então, a hora que você entende que tudo que você vê no mundo é um conjunto de modelos, você fala, será que esse modelo é certo? A hora que esse modelo se quebra, você fala, gente, eu passei tanto tempo errado por uma coisa tão besta. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Qual o papel da literatura diante dessa pandemia? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos todos nessa situação de confinamento ocasionada pela pandemia Covid-19. O que me chamou bastante atenção nesses últimos tempos foi o fato de que a leitura tem sido recomendada reiteradas vezes para todos os que estamos em uma situação de confinamento. As notícias e as ações que associam a prática da leitura como um remédio contra a monotonia levantam uma questão importante. Ler sempre foi, do ponto de vista da história das sociedades e das civilizações, um remédio? Ou a leitura se converteu nessa espécie de Rivotril contemporâneo para amenizar a ansiedade,
a angústia e a tristeza causadas pela solidão nos dias de hoje. Na tradição literária moderna, não foram raros os momentos em que a leitura se transformou em uma verdadeira vilã da história. Pensemos no Don Quixote de Miguel de Cervantes, romance publicado no comecinho do século XVII. Ora, logo no início da história, nós nos deparamos com uma situação extrema. Os familiares do Don Quixote percebem que ele sofre de um certo desvario. Ora, esse desvario só poderia ter sido causado pelo excesso de leitura. Logo, era preciso se desfazer de sua biblioteca. E isto de fato acontece, o que leva o nosso Don Quixote a sair desbaratado pelo mundo e seguir viagem. O mesmo pode ser visto, por exemplo, em O Vermelho e o Negro, do Stendhal, um romance do início do século XIX. O que acontece ali? O herói, o Julien Sorel, ainda jovem, é chamado de Chien de Lisard logo no começo do romance, uma espécie de cachorro leitor ou qualquer coisa assim. Ou seja, o hábito da leitura num ambiente rural em que poucos leem fazia do personagem um preguiçoso que fugia do trabalho braçal do campo, como jovem que era. E ninguém deve se esquecer do fim trágico de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, romance publicado já no avançar do século XIX e que criava um alerta. A leitura demasiada dos romances fazia com que o indivíduo, a leitora principalmente, confundisse um pouco os canais e a alienasse da vida real, não é? Daí o perigo das leituras. Então podemos dizer que estamos vivendo um momento singular no qual as mídias indicam a leitura para a cura do tédio? Creio que sim, Cláudia. Creio que estejamos vivendo num momento singular, como eu já disse, por diversos aspectos, mas jamais vi tantas matérias jornalísticas e tantas campanhas nas redes sociais em que a leitura ela era recomendada como um remédio para o corpo e a alma, contra a solidão e contra o medo do confinamento. Uma série de títulos foram evocados, tanto títulos relacionados à solidão e ao confinamento, como eu disse, quanto outros romances e uma literatura que escapa, não é, à temática dessa situação provocada pela pandemia. E eu diria que estamos vivendo nos dias de hoje algo que foi bastante conhecido na Roma antiga, nos tempos em que Cícero havia escrito a um amigo: se tem uma biblioteca com jardim, você tem tudo. E foi a partir dessa ideia que eu criei uma série de programas em que nesse mês nós vamos tratar da temática da leitura pela voz dos próprios leitores, sejam eles bibliófilos, leitores comuns ou mesmo estudiosos que se dedicaram à história das práticas da leitura no Ocidente. Eu fico por aqui com Bibliomania e espero encontrá-los na semana que vem. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Com a ajuda do Observatório Cherenkov de alta altitude, astrofísicos confirmaram que a velocidade da luz permanece constante mesmo nas mais altas energias testadas até agora. Professor João Steiner, ainda havia alguma dúvida que a velocidade da luz pudesse variar no universo? Algumas dúvidas surgem de vez em quando, mas elas estão se tornando cada vez mais, digamos assim, folclóricas. Mas a questão não é bem essa. A questão é que algumas teorias preveem que a energias extremamente elevadas, a relatividade estrita quebraria, os princípios dela não seriam mais válidos. E uma delas seria a constância da luz.
E em termos técnicos, a gente diz que a invariância de Lorentz, que é, digamos assim, sinônimo da velocidade da luz, não se manteria. Se isso acontecesse, então energias muito altas, fótons de energia muito elevada na faixa dos raios gama ultraenergéticos, né? Estamos falando aqui de fótons que são semelhantes aos fótons da luz visível, mas que têm 100 bilhões até 100 trilhões de vezes mais energia do que os fótons da luz visível. Esses fótons são raríssimos e apenas poucos foram detectados. O simples fato de terem sido detectados prova que eles não decaem em outras partículas quando atravessam distâncias gigantescas, como são as distâncias entre as galáxias. Se a relatividade restrita não se mantivesse, esses fótons se transformariam em partículas carregadas. Quando você detecta esses fótons, você prova que os fótons sobreviveram e, portanto, a relatividade se mantém e a constância da luz é mantida também. E como que é feito esse tipo de observação para detectar esses fótons? Esse observatório tem alguma característica diferente? Como que ele trabalha? Eles são fótons muito alta energia que atravessam a atmosfera, mas ao atravessarem a atmosfera, eles são destruídos, né? Então, o que se faz é em altitudes muito grandes, né? Montanhas muito altas, você coloca um volume de água e observa o que acontece dentro desse grande volume de água. Então, quando um fóton desses, que são raros, mas quando ele penetra, ele acaba emitindo um sinal, uma certa quantidade de luz que é chamada de luz Cherenkov, que é uma luz que é observada também em reatores nucleares, né? Mas nesse caso é provocado por raios gama ultraenergéticos. Como eu já falei, eles são raros, mas foram detectados, né? E foram detectados sendo emitidos por galáxias muito distantes. Portanto, esses fótons conseguiram sobreviver e, portanto, a invariância de Lorentz, né, que é assim chamado, ela se mantém. Aliás, tem um grupo da USP, que é o professor Vitor de Souza, do Instituto de Física de São Carlos, da USP, que faz exatamente esse tipo de pesquisa com outro tipo de partículas. São os famosos raios cósmicos, ultraenergéticos. Esse grupo do professor Vitor de Souza estuda essas partículas e tem publicado trabalhos que também mostram que a luz se mantém constante, isso é, a variância de Lorentz se mantém. Muito legal, vamos daqui a pouco fazer uma coluna sobre esse tema mesmo, só aguardar aí algumas semanas sobre os raios cósmicos, né? Professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, vivemos um período de isolamento social e muitos profissionais, como os esportistas e os técnicos, devem estar se preparando para uma verdadeira metamorfose. Algo como se transformar dentro de um casulo para sair diferente quando este período passar. O que recomenda para que os envolvidos em esportes voltem melhores às atividades? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna vamos falar de livros e livros disponibilizados de forma gratuita. Vocês podem perguntar o que isso tem a ver com uma metamorfose, uma transformação das pessoas que trabalham com esporte, mas nós temos que saber que os livros, eles concentram e compilam boa parte das informações produzidas pelas pesquisas científicas e pelos artigos, e principalmente se esses livros forem científicos e de qualidades. Neste sentido, a editora Springer, que é uma das editoras mais famosas do mundo e mais renomadas, para se ter uma ideia, as publicações da revista Nature levam a assinatura do grupo Springer. Ela é detentora e disponibiliza uma série de volumes de livros
E nesta semana saiu um comunicado, está no site da Springer, que ela está disponibilizando diversos rótulos, né, diversos títulos de livros, de formas gratuitas para se fazer o download deles. Basta pegar o número do DOI, que é um número de objeto identificador, então colocar doi.org/ e o número do DOI desse livro. No navegador mesmo, vai entrar direto no site da editora Springer e aí você consegue fazer download desse livro. O que isso tem a ver com o aprimoramento do esporte, com essa metamorfose de jogadores e até mesmo de técnicos? Imagine que nesse momento a leitura, pegar conhecimento dos livros é de extrema importância para você se recriar, voltar diferente e aplicar coisas novas. Então esse período, esse tempo que treinadores e pessoas que trabalham com esporte é de extrema importância para a evolução, não só da ciência do esporte, aquela que funciona dentro das academias, né, das universidades, do ambiente de pesquisa, mas que vá para a prática, que as pessoas aproveitam e leiam esses livros. Como a ciência do esporte se relaciona com leitura e livros? E como estes títulos disponíveis online e gratuitos podem ajudar dirigentes esportivos e atletas? Olha, o que livros, né, e principalmente de uma editora tão renomada, tem a ver com ciência do esporte? Tem tudo a ver. Por exemplo, um dos títulos disponíveis de forma gratuita é um livro muito importante para quem trabalha com biomecânica. Esse livro ele tem como título Fundamentals of Biomechanics. Basta procurar o DOI dele, então eu colocar lá doi.org/ e o número do DOI do livro e ele vai estar disponível para download. Nesse livro, por exemplo, tem o capítulo 2, né, inteiro, ele vai falar de biomecânica aplicada ao condicionamento físico e ao treinamento de força. Temos um outro capítulo que vai falar de aplicação da biomecânica no esportes e na reabilitação, então na medicina do esporte e reabilitação. E fora isso, vários outros títulos, como de Data Science, que você pode aplicar no esporte, de administração, de gerenciamento, tem uma infinidade de títulos. Os links, né, vocês podem ir pegando, provavelmente deve estar rolando nas mídias sociais, e façam download do máximo de livros que vocês puderem que interessar. Porque isso é de extrema importância, porque o livro ele vai ser a base para você desenvolver o conhecimento científico e para aplicar depois a ciência no esporte. Então, uma das formas da divulgação da ciência para o esporte são os artigos científicos e os livros que trazem um bom compilado e facilitam muito a vida de quem tem interesse por essa área. Então, não deixem, principalmente quem trabalha com esporte, de aproveitar essa oportunidade, porque livros, sim, tem tudo a ver com ciência do esporte. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.